de costume, nunca demora. Eu coloco aquilo ali porque eu acho legal, aquele contadorzinho ali. Se eu ficar olhando pro lado aqui é porque eu fico olhando pro monitor e eu não me acostumo a olhar pra câmera. Não vou falar tão perto do microfone para tu não dizer que é ASMR. Eu sei que tem uns negócios verde aqui na volta, fica aparecendo na minha mão aqui. Mas eu não vou consertar nada disso agora, tem que colocar mais luz, só vou gravar aqui. Então, relaxa, relaxa. Eu vou encerrar o assunto dos radicais, quase que como um resumo das coisas que a gente viu. Se tu tá, eu vou deixar esses vídeos a partir de agora públicos. Então, se tu estiver chegando agora e olhando isso e ficar pensando, meu Deus, mas isso liga com o quê? É que isso aqui é um projeto para poder ajudar os alunos do nono ano para me livrar deles, para que eles vão embora. Se tornar qualquer outra coisa, isso é depois. O vídeo não tem edição, não tem corte, não tem thumb, não tem nada, não tem nada. Então é só porque o pessoal está necessitado mesmo. Então vou começar ali, vou me reduzir. Se liga, 10 minutinhos. Sobre os radicais. Eu não sei se tu lembra, começando do início. Raiz. Raiz é uma pergunta. Qual o número que elevado ao quadrado dá 4? Por que ao quadrado? Porque a relação da raiz é sobre o índice, que é esse número que fica aqui. Mas não tinha número nenhum aí. Se não tem número nenhum, é porque é 2. Então é uma raiz quadrada, porque o 2 pode ser chamado de quadrado, o 3 pode ser chamado de cubo. Se for uma raiz quinta, vai ter o 5 aqui, e assim sucessivamente. Sobre os radicais, uma raiz quadrada, então tu sabe que ela não tem o número 2 aqui, ó. Não aparece nada aqui. E a pergunta é, qual o número que elevado ao quadrado, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? Número 2, porque o 2 elevado ao quadrado, que significa 2 vezes 2, vai dar 4. E não esquece que esse número de cima aqui, ele não está multiplicando. Isso aqui não é isso, ó. Não é 4 porque é 2 vezes 2. Porque aí tu vai achar que isso aqui vai dar 6. E não dá, não é isso. Esse número indica quantas vezes a base, que é esse número aqui, vai se repetir se multiplicando por ele mesmo, que vai dar 9. Dito isso, querido aluno, querida aluna, raiz é uma pergunta. Nós falamos sobre raízes e falamos sobre propriedades. O que são propriedades? São possibilidades, são coisas próprias das raízes. Por exemplo, eu posso, quando eu tenho uma raiz multiplicando outra raiz com o mesmo índice, eu posso transformar a multiplicação das raízes na raiz das multiplicações. Isso aqui vai ser igual a raiz de 12. Por que eu faria isso? Porque às vezes pode ser útil. Da mesma forma, eu posso transformar essa raiz em multiplicação de raízes. Além dessa propriedade, a gente falou também sobre a raiz de uma divisão, porque fração é uma divisão, pode ser escrita como a divisão entre raízes. Ai, tá tão feio teus números. Não reclama, só presta atenção, só presta atenção. Falamos também sobre a possibilidade, vou usar o mesmo exemplo ali, eu posso incluir qualquer número dentro da raiz. Por exemplo, 2 vezes 4. E eu posso incluir se eu estou falando de multiplicação. Eu não posso pegar um número t, por exemplo, isso aqui, ó, e colocar esse número aqui dentro por conta desse sinal de mais. E isso não pode ser feito. Agora, quando eu tenho um número multiplicando a raiz, eu posso escrever isso aqui como 4 vezes 2 ao quadrado. Eu posso colocar qualquer número dentro do radical, desde que eu use o índice como expoente. Da mesma forma que eu escrevi isso aqui, tem uma propriedade que me diz que toda vez que houver um expoente e ele for igual ao índice, eu posso simplesmente retirar ou cancelar essa raiz e esse expoente e a resposta vai ser o próprio número. Tu deve estar te perguntando, eu não lembro da metade dessas coisas, deveria lembrar. Volta às aulas anteriores, vou deixá-las públicas e acompanhe. Além disso, o que mais eu posso fazer com as raízes? Além disso, quando tu tiver raiz de raiz,
Raiz da raiz quadrada de 2. Eu devo multiplicar os índices. Então, vai ser a raiz quarta, porque 2 vezes 2 dá 4. Multiplicar. Entende? Uma coisa que é bem comum nas raízes também é fatorar. Imagina que eu tenho aqui a raiz de 38. Eu não sei quanto é a raiz quadrada de 38. Então, eu vou tentar pegar esse 38 e ver como ele é formado. Eu vou fatorar, eu vou fazer uma decomposição. Melhor dizendo, vou fazer uma decomposição. Eu vou dividir esse número em fatores, em outros números. Vou dividir por 2. Eu sei que dá para dividir por 2 porque o 8 é par. Dá, deixa eu ver, 2, será que dá 16? Lembra como faz isso aqui? 1 vezes 2 dá 2, sobra 1, desse 8, 19. Dá por 2, dá 19. Agora só dá por 19 e dá 1. Porque 19, como tu sabe, é um número primo. Só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Adiantou eu fazer isso aqui? Não, porque nenhum número se repetiu. Então, eu não consigo tirar ele de dentro do parênteses, de dentro do sinal da raiz. Então, ou eu encontro um número aproximado, ou eu deixo assim como está. Sobre as raízes, eu posso eliminar qualquer raiz se eu elevar a um expoente igual ao índice. Raiz quadrada de 7 elevado a 2 é o próprio 7. Pô, mas está muito rápido, não estou entendendo nada. Eu estou só relembrando as possibilidades. É só para encerrar essa parte de raiz. Por que eu preciso saber todas essas coisas? Pelo básico, se não souber, tu não termina no ano. A ideia é que quanto mais ferramentas tu tenha, mais tu consiga não fazer contas, mais tu consiga sair dessas preocupações sem fazer tanto esforço, sem fazer tanta conta. A ideia é essa. Eu estou com um livro aqui do lado, eu vou procurar um exercício para tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu ver um exercício de soma aqui. Uma ideia. Observe. Imagina que tu tem isso aqui, raiz de 3, mais 2 raiz de 5, mais 5 raiz de 3, mais raiz de 5. Tu só pode fazer operações de contagem, de soma e subtração com objetos iguais, com os que estiverem falando da mesma raiz. Observa que aqui eu tenho uma raiz de 3, aqui eu tenho uma raiz de 3. Aqui eu tenho uma raiz de 5, aqui eu tenho outra raiz de 5. Como eu vou resolver isso? Eu vou escrever as raízes iguais próximas. Raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 5 mais raiz de 5. Quantas raízes de 5 eu tenho aqui? 5 mais 1, 6 raiz de 3. Desculpa, falei raiz de 5, né? Quantas raízes de 3 eu tenho aqui? Quantas raízes de 5 eu tenho aqui? 2 mais 1, 3 raiz de 5. E agora? Mais nada. A partir de agora, os cálculos que tu vai fazer vão ser só reorganização dos objetos. Tu não vai ter um número como resultado, um número final, não te preocupa com isso. Outra coisa, além dessas possibilidades com as raízes, eu posso também, só para encerrar essa primeira parte, eu posso escrever a raiz com expoente. Raiz de 9. Eu posso escrever isso como 9 elevado a 1 meio. Da onde vieram esses números? O índice é o denominador. O índice vai ser o denominador. E o expoente do número que tiver aqui dentro vai ser o numerador. Como eu vou lembrar isso? Quando tu tem duas coisas para lembrar, tu só precisa lembrar de uma. Escolhe um para lembrar. O índice é o denominador. E pronto. Que raiz é essa aqui, ó? 12 na 2 terços. O denominador é o índice. Tu já sabe que é uma raiz cúbica. O 12 vai estar aqui. Qual vai ser o expoente do 12? O 2. O denominador é o índice. Então, eu somo e subtraio raízes iguais, eu posso incluir o número dentro do radical, eu posso retirar quando tiver um expoente igual ao índice.
Quando eu estiver somando, eu só posso somar raízes iguais para saber as quantidades, porque eu estou contando. Eu posso transformar a raiz de uma divisão em divisão de raízes. E para encerrar essa parte dos radicais, eu vou te falar sobre quando tu tem um denominador no radical. E aí tu precisa tirar. Tu não pode ficar com uma raiz no teu denominador. Para isso, tu vai fazer a racionalização dos denominadores. Por exemplo, 2 raiz de 3. Vou melhorar. Ficou, eu não gostei desse aqui, vou melhorar. Aqui, ó. 2 sobre raiz de 3. Tu nunca vai poder ficar com uma raiz no denominador. Como é que tu vai te livrar dessa raiz? Tu vai pegar a raiz e vai multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Quando tu multiplicar isso aqui, ó, tu vai ter a raiz de 3 vezes raiz de 3. Em cima tu vai ter 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3, a multiplicação das raízes pode ser escrito como a raiz da multiplicação. Em cima, 2 raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. Eu vou ter em cima, se repetindo, 2 raiz de 3. Embaixo eu vou ter raiz quadrada de 9, que no final vai dar 3. E em cima, 2 raiz de 3. Observa que eu eliminei a raiz. Em regra, tu vai repetir a raiz e vai dar o próprio número. Então, tu não precisa fazer esse passo a passo todo aqui, ó. Não precisa fazer tudo isso aqui. Desde que tu saiba por que isso aconteceu. Um outro exemplo. 5 sobre 2 mais... sobre 2 mais raiz de 3. Eu preciso eliminar a raiz. Só que aqui, ó, eu tenho, isso aqui é uma expressão. Eu não tenho um número multiplicando a raiz. Eu tenho uma soma. Eu não posso separar isso aqui. Então, eu vou multiplicar o 5 pelo oposto desse aqui. Então, vai ser 2 menos raiz de 3. Embaixo, 2 menos raiz de 3. E aí, eu vou fazer as operações. Em cima, eu vou ficar com 5, que multiplica 2 menos raiz de 3. Embaixo, eu vou fazer a multiplicação de cada um por cada um. Eu vou multiplicar esse 2 por esse 2 e o 2 por raiz de 3. Depois, o raiz de 3 por 2, raiz de 3 por menos raiz de 3. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes menos raiz de 3 fica menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 dá mais 2 raiz de 3. E mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou continuar aqui. Finalizando, 5 vezes 5 vai multiplicar por esse e por esse. Vai dar 10 menos 5 raiz de 3. E embaixo, esse com esse cancela. Fica 4 menos 9. Por que menos 9? Raiz, lembra daqui de cima, ó? 4 menos 9 fica 5. Fica 10 menos 5 raiz de 3 sobre 10 menos 5 raiz de 3 sobre... Nossa, ficou horrível esse traço. Sobre menos 5. Eu vou parar. Não, eu vou continuar só para te deixar traumatizado. Eu vou simplificar aqui, ó. Eu vou voltar o que era. Não, eu vou deixar assim. Vou deixar até aqui. Isso aqui seria o mais difícil que tu encontraria. E dá para dar mais um passo aqui. Ah, mas eu não quero saber disso. Vou colocar mais um, então, porque tu não quer. 3 sobre 4 raiz de 2. Observa que, diferente desse aqui, eu não tenho sinal de soma. Se tu não tem sinal de soma, tu vai usar só a raiz. Tu vai multiplicar só pela raiz. E não pelo número que está ali. Só pela raiz. Vai ficar 3 raiz de 2. Embaixo vai ficar 4 vezes 2. Lembra? No final vai ficar só um número. Vai dar 3 raiz de 2
sobre 8. Ah, eu não quero saber. Não importa. Reveja os vídeos, se tu precisar. Pega o livro, procura outros vídeos. Não esquece, para tu aprender essas coisas, matemática é repetição. Tu precisa repetir. Se tu não repetir, tu não vai conseguir. Eu vou encerrar aqui a parte dos radicais. Tem exercícios no teu livro. Tu consegue exercícios e vários outros vídeos. Como é que se estuda pela internet? Pelo YouTube, principalmente. Tu coloca o título e começa a ver o vídeo. Se tu não gostar de qualquer coisa, tu muda. Não fica esperando. Muda e vai procurar outro. Tu vai encontrar algum que vai falar uma linguagem parecida com a que tu está habituado. Encerramos aqui a parte dos radicais. Eu vou tentar colocar outro vídeo ainda sobre o próximo assunto. Melhora? Não. Só piora. Mas no final vai ser bom. Sem edição, não tem edição, não reclama. Vou deixar comentário para tudo disponível ali para tu comentar também. Por favor, não reclama, tá? Tenta fazer o melhor que tu puder e nos vemos a qualquer momento. Valeu!